De chuteiras em vídeo. Episódio 3. Vagabundo jogador de futebol. Que vem a ser o capítulo 1 do livro. Não quer que o chutem também, vagabundo jogador de futebol? É com essas palavras, seguidas de um pontapé, que o leal conde de Kent agride um mordomo que ousara desrespeitar o rei. É uma cena da tragédia Rei Lear, escrita por Shakespeare em 1605. Há mais de 400 anos. Naquele tempo, o futebol era considerado um jogo da ralé, e ser chamado de jogador se convertia em xingamento. Na verdade, Shakespeare não era o primeiro, nem seria o último a condenar o futebol. Philip Stubbs, um contemporâneo do bardo, considerava o jogo um passatempo demoníaco que nos afasta da divindade, seja no jogado no domingo ou outro dia, é maldito e deve ser proibido, uma prática sangrenta e mortal, mais do que um esporte ou um passatempo. No entanto, em 1914, quando o rei da Inglaterra, Eduardo VII, cumprimentou os jogadores que disputaram a final da Copa da Inglaterra, o futebol já era respeitável o suficiente para justificar a presença da família real, interessada na enorme popularidade do esporte. Exatos 600 anos antes, em 1314, o também rei Eduardo II proibira os jogos de futebol em Londres, devido aos tumultos causados em locais públicos gerando inúmeros males. Como se deu essa transformação? A matriz do futebol jogado hoje em todo o planeta veio da Inglaterra. Durante séculos não havia uma, mas várias modalidades do jogo de futebol. Na ausência de sistemas de transportes e de comunicação mais desenvolvidos, cada localidade criava seus próprios costumes. Esses jogos faziam parte do calendário agrícola, tradicional e religioso dessas comunidades. Eram disputados no Natal, na Páscoa e, sobretudo, na Terça-feira Gorda, quando adquiriam um caráter carnavalesco de inversão da ordem social. Por um dia, os jovens da aldeia se reuniam às centenas para beber, brincar e, finalmente, jogar o futebol. Por vezes, jogavam contra os jovens de uma aldeia vizinha. Às vezes, se dividiam em casados contra solteiros ou em dois grupos quaisquer, sem que houvesse preocupação em que os dois lados tivessem números iguais. A bola normalmente era uma bexiga de animal, às vezes revestida de couro. E quase sempre não havia regras. Era um vale-tudo com o propósito de levar a bola até os gols, que em inglês significa objetivo. Olhos roxos, braços machucados e pernas quebradas eram muito comuns. E as mortes não eram raras. Caso em que os legistas costumavam registrar como Death by Football, morte por futebol. Ainda hoje, em algumas regiões da Inglaterra, existem festas em que há um jogo de bola muito semelhante ao descrito nas fontes históricas. Durante a Idade Média, os reis e as autoridades locais promulgaram uma série de proibições, impondo multas e até prisão a quem participasse da atividade, mas de nada adiantou. Esse tipo de jogo havia se tornado uma tradicional diversão popular. Quando era jogado nas cidades, causava ainda mais problemas, pois interrompia o comércio e os negócios em geral, destruía propriedades e ameaçava a ordem pública. Além disso, os reis preferiam que seus súditos praticassem o arco e flecha, preparando-se para a guerra, em vez de baterem uns nos outros em disputa pela pelota. Ajuntamentos de jovens eram por si uma ameaça à ordem pública, numa época em que não havia sistema de policiamento e os ânimos populares se inflamavam com facilidade. Para piorar, os jogos de futebol, piorar entre aspas, começaram a ser utilizados como forma de resistência contra medidas impopulares. Futebol revolucionário. Há pelo menos 2 registros do século XVIII de multidões que se reuniram supostamente para jogar futebol, mas na verdade tinham o objetivo de destruir as cercas que lhes estavam impedindo o acesso a uma terra que durante séculos fora comum. O aumento do preço dos alimentos também gerava revoltas populares, como ocorrida em Kettering, em 1740, quando 500 homens se reuniram com o pretexto de jogar futebol, para em seguida destruir um moinho como forma de protesto. E aí continua o capítulo 1, mas não dá para eu ler tudo, senão fica muito cansativo, né? De qualquer maneira, esse foi o episódio 3 de Rainha de Chuteiras em vídeo, em que eu li parte do capítulo 1, chamado Vagabundo Jogador de Futebol. Boa tarde, obrigado, meu nome é Marcos Alvito e eu estou lendo A Rainha de Chuteiras, um ano de futebol na Inglaterra.